Nesses tempos escuros que nós estamos vivendo, desse período de pandemia, que aí a gente ainda recheado e povoado de incertezas, né? Surge aí um assunto em que a sociedade se mobiliza de uma forma em geral, que é a preservação da vida como patrimônio ou bem, além de ser o bem penalmente mais relevante que se tem, é a preocupação que se tem de uma forma em geral em preservar a vida nesses tempos tão escuros, obscuros mesmo, não só escuros, mas obscuros, que nós estamos atravessando, muitas dificuldades, não só pela pandemia, mas outras tragédias que vêm se vizinhando perto da gente, né? Estamos vendo agora essas queimadas pelo país afora. Enfim, o período é negro, o período é difícil, mas com a confiança que todos nós temos em Deus, né? No aspecto, nos ensinamentos deixados por Jesus Cristo, nós haveremos com toda esta fé e essa convicção superar esses momentos de dificuldade. Minha querida Soninha Oliveira, prazer revê-la, mesmo que seja por aqui. Então hoje nós vamos falar muito rapidamente. Eu trouxe mais por esse assunto, embora eu tenha tocado na live de ontem com o professor Leonardo pelo Instagram da Faculdade de Direito Senador Canedo da Uni Evangélica. Nós abordamos esse tema ontem. Obrigado, Andréia, obrigado, querido e inesquecível professor. Muito obrigado, querido, obrigado pelo carinho, pela generosidade. Embora eu tenha tocado nesse assunto ontem, eu insisto em tocar nesse assunto hoje, porque algumas pessoas deixaram para ver a live. Eu já estou vendo que tem pessoas que não estavam na live de ontem e estão aqui. E eu vou tocar nesse assunto com você novamente, que é a alteração do artigo 122 do Código Penal. Essa alteração foi dada pela Lei 13.968, de dezembro de 2019, muito em razão daquilo que nós acompanhamos, que você e eu acompanhamos, né? Que surgiu na internet, aqueles desafios colocados a criança, a menores de idade, né? E não só o ano passado, esse ano também a Polícia Federal ainda está investigando. Supõe-se, tem suspeitas de ser um rapaz de Osasco, no interior de São Paulo, que aparece fantasiado com uma produção em que ele se assemelha àquele Pateta do desenho Walt Disney, não é? De certa forma conduzindo e instigando crianças a autoflagelar e também a prática do suicídio. Então a nossa fala de hoje vai ser um pouco relacionado a isso, um pouco ao suicídio e também a automutilação, e até quando e até onde a automutilação ela é sancionada no direito brasileiro. O induzimento, a instigação à mutilação, e também aquele que se automutila para obter alguma vantagem patrimonial, aquilo que no direito penal nós chamamos de crime meio, né? É o caso, por exemplo, do sujeito que faz uma apólice de seguros sobre a sua integridade física e, querendo praticar um estelionato sobre aquela seguradora, ele se automutila, alegando que foi por um acidente ou foi por uma prática delituosa que ele teve a ablação daquele membro, né? Então, com isso, ele busca a obtenção de uma vantagem patrimonial ilícita, né? E isso configurando em tese o que determina o artigo 171 do Código Penal, quando ele trata da figura do estelionato. Então, a automutilação, nesse caso, ele foi utilizado para a minha querida Ana Queiroz. Sua menina foi minha aluna na Uni Evangélica, quanto tempo que eu não vejo, uma das pessoas mais interessantes que eu conheço, sempre batalhadora pela cultura anapolina. Uma honra tê-la aqui, Ana Queiroz, saiba disso, uma honra tê-la aqui mesmo.
pelo seu histórico na contribuição da arte a Nápoles, notadamente do teatro. Saiba que é uma honra mesmo tê-lo aqui. Dê um abraço no seu marido Frederico e na sua menina. Como são 25 mil alunos, Ana Queiroz, se me desculpe, mas se não me engano é Renata. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Me corrija, por favor. É gente demais para a gente guardar o nome de todos, tá bom? Mas que bom vê-la aqui, Ana Queiroz. Então, a 13.968, de 26 de dezembro de 19, ela veio para criar uma situação... Isso, então eu não estou errado. Renata, então eu acertei, obrigado. Flávia Daia, boa noite. A 13.968, de dezembro de 2019, ela veio agora tipificar essa conduta relacionada com a induzimento à automutilação. Vamos com calma, para entender, para quem não é do direito, entender algumas colocações que eu faço. Por exemplo, o que é tipificar? Tipificar é quando uma conduta de alguém não é prevista no ordenamento jurídico como pena, como crime, tá? Essa conduta não é tipificada. Então, você pode ter, por exemplo, muitos atos praticados na vida civil. Elizabeth, como vai? Tudo bem? Luciane Sleck, tudo bem, querida? Como vai você? Prazer em vê-la. Prazer em vê-las. A tipificação é isso. É uma conduta, é um verbo, geralmente transitivo direto, que ele leva à prática de uma ação, né, da palavra à ação, e essa ação, ela é, a partir do momento que ela é tipificada. Dioneide, minha aluna na Uni Evangélica, mora lá em Brasília, prazer enorme revê-la, Dioneide, família crescendo, os meninos grandes, né? Legal, bom revê-la, faz tempo que a gente não se vê. Então a tipificação é isso, é colocar no Código Penal uma conduta como sendo criminosa. Fumar. Você sabia que fumar maconha não é crime? Por que fumar maconha não é crime? Porque não está previsto o verbo fumar. Guarda isso. Fumar maconha não é crime. É crime valer-se do uso de substância entorpecente. Artigo 28 da Lei de Tóxicos. Então, fumar maconha não é crime. Por que fumar maconha não é crime? Porque não está tipificada essa conduta nesses termos, fumar maconha. Agora, fazer uso de substância entorpecente, aí sim. Isso está tipificado. Tá certo? Fumar maconha ainda, continuar substância entorpecente, continua sendo crime. Então, isso é que é tipificar. Uma conduta pode ser imoral, pode ser uma conduta antiética, mas ela não ter a reprovação que a lei penal determina. Era o que acontecia com o induzimento à automutilação. Quando surgiu esse famoso desafio, né? E o mais macabro e o mais sinistro de todos eles é o desafio da baleia azul. Lembram? Quem é professor aí, lembra do ano passado como é que ficou, a sociedade ficou empolvorosa, porque crianças, né, principalmente na Rússia, tinham se suicidado, pessoas e crianças de 12 anos, né, ainda criança com 12 anos, depois de 12 que passa a ser adolescente, haviam se suicidado em razão da prática desses desafios previstos na desafio da baleia azul. Meu amigo Tony Marizu, prazer vê-lo aqui, querido. Que bom vê-lo aqui, Tony Marizu, uma das pessoas que mais entende de futebol. Você ainda está me passando inveja boa, que você publica todo sábado as suas peripécias em cima de uma bicicleta. Logo, logo eu vou comprar uma. E logo quando eu comprar uma, a gente vai fazer um pedal junto aí, tá bom, Marizu? Bom demais te vê-lo aqui, cara. Bom mesmo. Gente da melhor qualidade, Tony Marizu. Pois bem, então esse desafio da baleia azul, eu tomei curiosidade de pegar aqui para vocês. São 50 desafios. Ou seja, é um jogo que envolvia 50 fases. Eu vou tentar lê-los rapidamente,
para a gente chegar na parte que interessa, naquilo que pune com a automutilação, induzimento à automutilação. O que é instigar? Vamos lá, vamos entender a diferença entre induzir, instigar e prestar auxílio material. São coisas diferentes. Tem-se como instigação, Tatiane Cássia, o induzimento induz alguém à prática de algo quando esse alguém não tem a ideia pré-concebida. Então, quando alguém não tem uma ideia pré-concebida sobre algo, quando você chega a ela, vamos criar uma situação hipotética. Esses dias têm sido muito quentes. Quarta e quinta-feira convido a essa hora, por volta das 20 horas, a dar um tapa no beiço. Vamos dar um tapa no beiço? Que tal a gente dar um tapa no beiço a essa hora? Tá vendo? Se você não bebe, ou se você bebe, mas não estava pensando em beber, quando eu falo algo para você sobre o clima elétrico, como vai você? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Quando eu falo para você que eu sugiro para você a prática de algo, se você não tem a ideia preconcebida, e se isso acaba acontecendo, eu induzi você a uma prática. Perfeito? Induzir você a uma prática. Então, por exemplo, se alguém não tem uma ideia pré-concebida, principalmente quanto à questão do suicídio, chega, por exemplo, alguém e diz o seguinte: o mundo vai ficar ótimo sem você. Por que você não se suicida? Viu? A pessoa não tem a menor ideia do que é se suicidar. Em primeiro lugar, o que é suicidar? A palavra suicídio é formada por aglutinação, pelo prefixo sui e pelo sufixo exídio. Sui é algo muito próprio, é você. Você é algo sui generis. Sui é algo seu, é próprio. Tem até aquele palavrão que costuma adjetivar, idiosincrasia. É algo idiosincrático. É o que você é, aquilo que é próprio, aquilo que é seu. Suicídio é você. Exidium é exterminar. Hominis exidium, homicídio é matar alguém. Suicídio, tirar a própria vida, ou exterminar a si próprio. Então, o suicídio, ele só é punido na legislação brasileira. Eu não vou aqui colocar o princípio da alteridade, que não pune as autolesões, e consequentemente, eu não quero entrar muito nessas teorias. Seria bom se o grupo fosse só formado de estudante de direito, como o advogados, como meu querido Elon Marx, acabou de entrar aqui, e outros bacharéis em direito que já estão aqui fazendo parte da nossa roda. Tenente Mário, meu aluno na Raízes, brilhante aluno e certamente um policial da melhor qualidade, daqueles que a gente sente que realmente engrandece a nossa querida Polícia Militar do Estado de Goiás, que tanta crítica sofre, perdeu gente absurdamente agora nessa pandemia. Há uma estatística que estipula-se que 1 em cada 10 policiais militares estão contaminados pela Covid. Vejam isso. Há um batalhão especializado da saúde, da Polícia Militar. Agora você veja só, da nossa gloriosa Polícia Militar, 1 em cada 10 estão contaminados pelo Covid. Eu sempre defendo a Polícia Militar pelo seguinte: eles respondem aos treinamentos que tiveram. Guardem isso. O policial, o militar, ele responde na rua ao treinamento que ele teve. Então, quanto mais gabaritado, mais treinado, melhor treinado, equilibrado o policial militar, melhor será a força repressiva que nós temos, ou queremos ter.
Por isso, valorize muito por a polícia militar. Valorize muito a polícia. Porque sempre que você tiver em dificuldades, provavelmente é a primeira pessoa que você, ou de quem dirá você lembrar, é da polícia militar. Da polícia. Chama a polícia. Ana Karina, saudade de você, do seu pai, da sua mãe, meu amigo Edgar Bachmann. Ana Karina, lá de Santa Catarina, Balneário Camboriú, uma cidade maravilhosa, viu? Quem não conhece, vá conhecer Balneário Camboriú, que é um lugar fantástico. Pois bem, vamos voltar, deixar de conversa fiada, e vamos voltar aqui para falar do suicídio. Suicídio, auto-exterminar-se, tirar a própria vida. Você se suicidar, interfere em nada. Ellen, boa noite. Não interfere em nada, não é punido. Quem vai ser punido? Aquele que te induz ao suicídio. Então, uma colocação bem simples, descontraída para o aluno, o assunto é sério. Por que que você não se mata? O mundo vai ficar tão bem sem você. Veja que isso é uma instigação, um induzimento, uma instigação. A pessoa não tem a ideia preconcebida. Se a pessoa já tem a ideia preconcebida, porque eu vou falar desse perfil dessas vítimas, realmente você está ruim, muito ruim. Eu acho que a saída, até por alívio dos seus problemas, seria você se suicidar. A pessoa já tem ideia preconcebida. Isso é instigar. Desculpe. Instiga a pessoa a tirar a própria vida. E o auxílio material? É simples. Por que que você não tira a sua vida? O mundo vai ficar melhor sem você. Olha aqui a corda para você se matar. Veja bem que nesse momento, o agente, além de ele induzir a pessoa à prática, ele oferta a ela o meio necessário para a prática do suicídio. Lembrando-se que o suicida, via de regra, ele já padece de uma doença mental anterior. Não se suicida quem quer, se suicida quem pode. Comumente, são aquelas pessoas portadoras de um transtorno afetivo, antigamente chamava transtorno afetivo de humor, transtorno afetivo bipolar, hoje se chama transtorno afetivo de humor. Quando essas pessoas se encontram num estado de comorbidade com a depressão, e principalmente num estado paroxístico, quando a crise da mania, a pessoa se encontra naquele momento da depressão profunda, e é aí que ela sente a necessidade imperiosa de tirar a própria vida. Como eu não sou psicólogo, como eu não tenho formação científica para tal, eu não vou me ater, não vou me detalhar na composição da figura do suicida, muito menos daquele que traz o transtorno afetivo bipolar, porque nem todo bipolar é necessariamente um suicida. Perfeito? Então não vou me deter nesse assunto. Então, como comumente só tira a própria vida aquele que já tem esse componente, não é? Essa comorbidade que é a depressão, junto com o transtorno afetivo bipolar, que é uma doença mental. E é bom a gente fazer sempre colocações sobre isso, de que como tem gente que tem doença no coração, doença no estômago, um cardiopata, né, pressão alta, ele procura um cardiologista, e o médico é encarregado de cuidar daqueles que têm problemas, doenças mentais, e são diversas doenças mentais. Necessariamente a doença mental não diz respeito à loucura, como muitos entendem, né? E também não é nenhuma frescura quem padece da ansiedade crônica, um transtorno
transtorno generalizado de ansiedade, né? Ou transtorno de ansiedade generalizado, e o bipolar, que essas pessoas não tenham necessidade ou não devem procurar um médico, nem que isso seja mimimi. É o mal do século e que as pessoas têm que procurar auxílio para ter uma qualidade boa de vida, né? E evitar situações como essas que nós estamos discutindo aqui, do autoextermínio, do suicídio. Pois bem, além de induzir a prática do suicídio, o artigo 122 do Código Penal hoje traz essa nova redação, pela 13968. Eu falo sempre que tem os concurseiros aí sempre nos vendo também, eu acho muito legal, tem respondido muito inbox o pessoal dos concursos aí, a figura da automutilação. Então, o caput do 122 é o seguinte agora: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. A pena é muito pequena, reclusão de 6 meses a 2 anos. É uma questão que eu coloquei ontem, tomei chinelada para tudo quanto é lado, mas vou colocar de novo isso. Eu amo o animal, eu amo o cachorro. Eu disse isso ontem, eu não tenho cachorro porque eu moro em apartamento, e aqui pela convenção do condomínio não se pode ter animais nas unidades habitacionais, né? Acontece que o STJ já disse hoje que esse dispositivo de condomínio que proíbe ter animal, eles não têm validade, mas eu não vou discutir com a minha síndica em relação a isso, porque senão eu teria um cachorro aqui tranquilamente. Eu amo o cachorro. Entretanto, eu achei exagerado as penas que foram colocadas para aqueles, não é, que maltratam os animais. Eu acho que nós temos crimes mais sérios e graves a se analisarem e do que esse que se trata, ou penas mais severas para cuidar daqueles que matam ou violam a integridade física de alguém, lesão corporal, ou mesmo no próprio delito da ameaça, que é um delito tão sério que faz com que pessoas percam noites de sono em razão de uma ameaça, e que se resolve muito facilmente no juizado especial criminal. Pois bem, a automutilação no Brasil, ela transformou-se em matéria criminal, ou essa conduta foi tipificada, em razão do desafio, ou dos desafios que surgiram principalmente há 2 anos, e que realmente estavam levando crianças à prática da automutilação. Então, os 50 desafios da Baleia Azul, olha só o primeiro logo de cara. Como a navalha, escreva a sigla F57 na palma da mão e em seguida enviar uma foto para o curador. Então você veja, de cara já impunha alguém que se autolesionasse. Aqui nós estamos evidenciando a figura do induzimento. A pessoa não tem um pensamento, né, ou a imagem de se automutilar, muito menos escrever F57. E vai aí trabalhando a cabeça da criança. Por exemplo, como segundo desafio: assista filmes de terror e psicodélicos às 4h20 da manhã, mas não pode ser qualquer filme. O curador indicará, lembrando que ele fará perguntas sobre as cenas, pois ele quer saber se você realmente assistiu. Veja bem que maluquice, né? Coisa bem maluca. De início, induzindo crianças à prática de mutilações. Aí vem aí um outro, por exemplo, aqui, o item 5. Olha que coisa maluca. Se você está pronto para se tornar uma baleia, escreva sim em sua perna. Se não, corte-se muitas vezes, castigue-se.
é uma coisa realmente muito grave e muito severa, que vinha apresentando, não é, esses desafios para que a criança, a pessoa que realmente seguisse essa maluquice para se automutilar. Continua outra maluquice aqui: desenha uma foto de uma baleia azul na mão com uma navalha e enviar a foto para o curador. Veja só. Continuando, sempre insistindo para assistir esses filmes de terror e sempre no mesmo horário. Agora, de início às 4h20, depois do desafio 12, todas as tardes. Depois, ouça as músicas que os curadores te enviassem. Superado essa fase, vem outra fase número 13. Corte seu lábio. Superada a fase de cortar o lábio, fure sua mão com uma agulha muitas vezes. Superada essa fase, outra, faça algo doloroso, machuque-se, fique doente. Olha só, mais uma outra fase. Procure o telhado mais alto e fique na borda por algum tempo. Veja bem o que essas tarefas estão fazendo no sentido de induzir a pessoa ou a criança à prática desse ato. Continuando, olha outra, vencida a fase 18 agora. Suba em uma ponte, sente-se na borda por algum tempo. Está vendo? Puro induzimento ao suicídio. No momento grave, né, que a gente tem de preservação da vida humana, aparece um desequilibrado, sabe-se lá de onde, e quer molestar crianças com essas práticas. Nelma Granja, artista plástica da melhor qualidade, diretora da escola da APAI em Anápolis. Seja bem-vindo, boa noite. Que mais? Suba em um guindaste ou pelo menos tente. Olha que coisa macabra. Continuando, no próximo passo, o curador irá verificar se você é de confiança. Agora começa a fase mais grave, porque aqui o instigador, o induzidor, ou o indutor, como queira, ele vai fazer com que as crianças se associem, busquem umas às outras para a prática desses absurdos. Olha só, encontre outra baleia azul, outro participante, o mentor, o curador te indicará. 22, pendure-se novamente em um telhado e apoie-se na borda com as pernas penduradas. Você vai chegar num telhado, vai sentar bem na beirinha do telhado, vai ficar com as pernas penduradas. Veja bem que está levando a criança com passos bem lentos, bem calmos, aparentemente calmos, né, a criar coragem para se atirar desses locais mais altos. E não termina ainda não. No item 26, isso aqui é muito maluco. O curador indicará a data da sua morte e você aceitará. Imagine colocando isso na cabeça de uma criança de 10 anos. Exigindo que uma criança pratique atos como esse. Tinha que ser coibido e tem que ser coibida essa prática. Está vendo que nós vem num trajeto, vem num crescente, né, todo o processo de induzimento. Todo o processo de induzimento. Ele vem induzindo a criança à prática deste ato.
que de início se autolesionar, porque aquela não houve mutilação, porque ela não excluiu, não fez ablação de nenhum membro do seu corpo, não prejudicou a sua sensibilidade. É o que se tem aqui. Nós vamos falar da lesão corporal gravíssima, que é punido, parágrafo 2º do artigo 129, que é perda de membro, sentido ou função, enfermidade incurável, deformidade permanente, aborto. Tudo isso leva ou é caracterizado como lesão corporal de natureza gravíssima, não é? E com essa prática aqui da instigação, está se levando a prática de lesão corporal grave, não é? Porque dependendo dessa autolesão aqui, a criança pode ficar fora da prática das suas atividades habituais por mais de 30 dias, e isso caracteriza a lesão corporal grave, ou dependendo daquilo que for causado, não é? Pode caracterizar aí uma lesão corporal gravíssima, que é o que está punido na Lei 13.968, a 13.968, quando altera a redação do artigo 122 do Código Penal. Olha só, então o item 26, o curador indicará a data da sua morte. 27, acorde às 4h20 e vá para uma estrada de ferro. Há aqui uma colocação dessa hora neutra da madrugada, essa questão das 4 horas, né? Inclusive o Rubem Braga tem uma crônica maravilhosa sobre isso, a hora neutra da madrugada, em que ele mostra o encontro que ele teria tido com Lúcifer num banco da praça de uma cidade do interior. É uma crônica maravilhosa, maravilhosa. Se não me engano, está no livro aí de Tico Copacabana. O Rubem Braga faz uma crônica maravilhosa sobre esse encontro com Lúcifer, e ele narra essa hora neutra da madrugada, que seria, né, para muitos aí, os místicos, por volta das 4 horas da manhã. Pois tem muitos aí que atribuem ao fato místico de acordar sem razão nenhuma às 4 horas da manhã. Não sei se você já passou por essa experimentação, mas não é nada de místico que eu estou colocando aqui na tua cabeça, não. Só estou falando a explicação porque que eles colocaram aqui, esse maluco colocou às 4h20 da manhã. Depois do menino ter acordado às 4h20 da manhã, olha a recomendação: não fale com ninguém o dia todo. Olha a introspecção que criou-se nessa criança. Tinha que urgentemente ser punido. Isso aqui tem que continuar vigiando o mais intensamente possível, utilizando esse sistema de NANI, né, que a internet tem, alguns programas têm, de vigiar, né, o que as crianças estão vivenciando nos celulares, nos tablets, nos computadores de uma forma em geral, para evitar que situações dessas continuem a se proliferar. Pois bem, no item 29, que é a última fase antes de chegar à fase final, olha o que diz: fazer um voto de que você é realmente uma baleia azul. 39 a 49, todos os dias, você deve acordar às 4h20 da manhã, assistir vídeos de terror, ouvir músicas que eles em aspas, enviam, fazer um corte em seu corpo por dia, falar com outra baleia durante os intervalos do desafio entre 30 e 49. Veja bem a quantidade de lesões que essa criança vai se propiciando. É uma coisa de maluco mesmo isso aqui. É uma coisa de maluco. Meu querido amigo Aires Cardoso, como vai você? Tudo bem? Entende tudo de futebol. Só não torce para o Atlético Goianiense como eu. É o único defeito que o meu amigo Aires Cardoso tem.
Além de tudo, é um bom gourmet, hein? Sabe cozinhar muito bem e fica torturando a gente que o acompanha pelas redes sociais com os pratinhos que ele costuma fazer e colocar na internet. Seja bem-vindo, amigo Ares Cardoso. Sempre bom falar contigo. Item final. Item final. Vou colocar, não sei se você vai ver. 50. Tire a própria vida. Esse era o desafio da Baleia Azul. E em decorrência disso, é que rapidamente o Congresso Nacional tipificou a conduta do auxílio à instigação, o induzimento e o auxílio à automutilação e também, por via de consequência, ao suicídio. Veja bem como é que era grave esse negócio, é grave esse negócio da Baleia Azul, e há pouco tempo, a UOL, o site da UOL, veio fazendo umas investigações e denúncias de um sujeito que se apresentava com uma face montada do Pateta e que também voltava para o público infantil e levava à prática do suicídio, da automutilação e ao suicídio. Pois bem, o que acontece agora com isso? Se o cidadão conseguiu se demonstrar que ele induziu, ele instigou, auxiliou, induziu e auxiliou, ou só auxiliou, ou só induziu, essas condutas necessariamente não precisam ser combinadas, né? Ele está sujeito a uma pena de 6 meses a 2 anos e vai aumentando à medida que a gravidade do resultado se apresenta, né? Por exemplo, aumenta a pena se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Para você que não é versado no direito, e aqui eu não tenho essa pretensão de falar de direito ao pé da letra, essa não é a ideia do direito de quinta, por isso que é direito de quinta, é na quinta-feira e é de quinta categoria também. Aqui a gente está batendo papo sobre assuntos que tratam do que envolve o direito, mas envolve o dia a dia. A lesão corporal é grave, a mais comum delas, entre previstas na lesão corporal, parágrafo 1º do artigo 129, é a incapacidade para o exercício das suas atividades habituais por 30 dias. Aquilo que você faz durante os 30 dias, subir e descer a escada, Dona Inês, por exemplo, varre a sala, né, toca o cachorro para fora, subir e descer a escada, enfim, também disputar um Fla-Flu também. Se deu incapacidade por mais de 30 dias para disputar um Fla-Flu e tal, aquela coisa, é lesão corporal de natureza grave. A gravíssima, ela já impõe situações mais graves. Perda de membro, sentido ou função. Perder dedos da mão, alguns dedos da mão que faça perder a função de pinça que a mão tem, um dos sentidos, visão, olfato, paladar, né? Você perder um braço, uma perna, isso caracteriza a lesão corporal gravíssima. Se a mulher estiver grávida ou aborto, ela sofreu uma lesão de tal forma que leva ao aborto. Isso caracteriza o que está no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, entre outras, a lesão corporal gravíssima. Pois bem, vai aumentando a pena para esse indutor aí, para esse maluco, que aqui chama-se de curador, se realmente o evento suicídio, ele se concretiza. Se o evento suicídio concretizou-se, isso vai indo e agravando cada vez mais as penas. E chega no momento em que é punido em razão dessa figura que nós falamos agora há pouco, que eu disse para você agora há pouco,
e que o desafio traz a figura do curador ou do mentor, né? Aumenta o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social e transmitida em tempo real. As redes de computadores hoje têm cuidado muito com essa questão de levar. Professora Patrícia, prazer tê-la aqui. As redes de computadores hoje têm tomado conta, têm tomado cuidado de evitar a transmissão de cenas muito graves, viu? Há pouco tempo um francês queria transmitir pelo Facebook a sua eutanásia. Thanatos morte, a minha boa morte, a minha morte, né? A eutanásia quer dizer isso, da descendência e Thanatos morte, da expressão grega Thanatos quer dizer morte. E a rede social impediu isso. E tem fiscalizado muito para evitar que essas situações, esses grupos que levem à prática desses desafios, continuem a se proliferar pela internet. Também aqui nós temos a situação de que o cidadão leva à prática e o surgimento de doenças, né? Você diz aqui você leia que eu disse há pouco, que um dos desafios da baleia azul era o sujeito ficar doente, buscar mecanismo de adoecer. Se essa doença levar a uma enfermidade incurável, né? Isso pode... Porque fala para o cara ficar doente. Que doente que eu vou fazer? Sei lá, vou me contaminar. Procura uma doença incurável. AIDS, por exemplo, é incurável. Não tem tratamento, não tem cura, né? Ainda assim, a AIDS é uma doença que ainda se fala nela, se bem que nesses tempos de 2020 não se fala em outra coisa do que a pandemia do coronavírus. Mas é uma doença incurável. Ela tem tratamento, mas não tem cura. Então isso é uma enfermidade incurável, é transmitida, e se a pessoa contaminou-se por uma prática dessas, por auxílio, por induzimento, por instigação, é uma forma qualificadora que aumenta a pena. Sempre que a gente tem que tomar em conta quando se fala em crime de morte, em homicídio, nós temos que levar aqui em consideração aos motivos que levam alguém a praticar. E a lei penal também trata desse tema. São os motivos que levam alguém a matar. São os motivos que levam alguém a induzir o suicídio. Semana que vem, na próxima semana, 24, eu vou tratar de um tema aqui que me foi sugerido por uma mulher, de um evento que aconteceu em Anápolis, no que se trata dessa questão que tem que ser discutida no Brasil e tem que ser falado sem nenhum pudor, sem nenhuma contaminação por aspecto religioso ou filosófico, que trata do aborto. Na semana que vem, eu vou tratar única e exclusivamente de uma forma de aborto, de uma só, do aborto legal. Eu vou explicar as diversas formas que existem do aborto necessário, né, ou terapêutico, e o aborto legal. São dois abortos distintos, são duas formas distintas. Para tentar mostrar que a legislação brasileira está cuidando muito desse aspecto de proteção à vítima. Só que a vítima aí é a mãe, a menina que ficou grávida. Senão, daqui um pouco, vai ter estuprador querendo que a mãe não aborte. Vai ter estuprador querendo assumir, né, a paternidade. Isso já foi até, inclusive, questões de concurso do Ministério Público, salvo me engano, do Rio Grande do Norte, onde perguntava se o estuprador poderia impedir que a vítima do estupro, que estava grávida, pudesse realizar o aborto legal. Nós temos, gente, nós somos um país que está em evolução, muito lentamente, não é? Nós estamos vivendo uma onda de conservadorismo que está jogando o nosso país
lá para trás. Lá para trás. Nós não temos avanços nos últimos tempos. Não temos mais avanços. As mulheres estão cada vez mais sendo reprimidas. Acordem para isso, pelo amor de Deus, vocês mulheres. As mulheres estão sendo cada vez mais reprimidas. Agora há pouco eu vi aqui uma jornalista quase soltando foguete, porque vão ter 2 mulheres, até agora, candidatas a vice-prefeito em Anápolis. Nós temos uma cidade desse tamanho, de quase 400 mil habitantes, não sei quantas profissionais de qualidade, mulheres que estão à luta, não é? Se bem que tem uma amiga que é a Ana Paula, não gosta que fala que mulher que lute, mulher tem que ter direito, não tem que ser de luta, mas tem que lutar para isso. E não temos mulheres candidatas a prefeito. Nós precisamos que a mulher também ocupe seu papel na vanguarda. Eu tenho gente que eu conheço, que eu respeito muito, que é tudo ao mesmo tempo. É mãe, é pai, é a provedora do lar. Mas nós precisamos dar força e amparo à palavra da mulher, à voz da mulher. E a prática desse aborto legal é uma forma que se tem indireta de se falar da prática do estupro. Precisa se falar no Brasil da prática do estupro. Esse crime precisa ser coibido e veementemente coibido, com todos os rigores que a lei exige por esse caso. E na próxima semana, quero convidar você, convide suas amigas. Eu não sou muito falar, clica aqui, vai lá, não. Divulga o link, não. Chama a tua amiga, vamos fazer esse bate-papo aqui. Vamos criar uma situação, né, de conscientização das mulheres, lutando cada vez mais pelos seus direitos. Pois bem, aqui quando se fala em suicídio, do induzimento, da instigação, do auxílio ao suicídio, necessariamente nós temos que falar também dos motivos que levam aquele a induzir, ou a instigar, ou prestar auxílio ao suicídio. As situações são as mais diversas possíveis. Pode ser por um motivo egoístico, pode ser por um motivo torpe, pode ser por um motivo fútil. São formas que qualificam essa prática, da mesma forma que se qualifica a prática do homicídio, lá no artigo 121. Então, alguém querendo ter direitos exclusivos numa herança, um irmão querendo ter, professora Silvana Tondato, prazer enorme, professora Silvana Tondato também tem um projeto de live chamado Metáfora e Ponto. Por favor, acompanhe esse projeto de live da professora Silvana Tondato. Chama-se Metáfora e Ponto, é algo muito criativo também, o que ela apresenta nas lives dela. Pois bem, esse motivo fútil, o motivo torpe, são aqueles motivos que levam e que impõem alguém à prática desse suicídio. Comumente, o motivo egoístico é aquele que está relacionado com aquilo que você tem de pior. O que é que você tem de pior? Ciúme, inveja, vingança, cupidez. Isso alguém pode ter de pior. Isso caracteriza o motivo torpe. Aquela mulher que manda matar o marido, ou o marido está ali, tadinho, né? E ela começa no ouvido do pobre coitado, do infeliz, querendo mandá-lo mais rapidamente à glória do Senhor, para ter acesso ao que ele amealhou durante a vida. Esperar ele morrer para quê? Que é isso? Eu vou adiantar logo o expediente aqui, para eu ter acesso mais rapidamente à herança. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou incutir nele a ideia do suicídio. Para quê? Para que ele vá para a glória do Senhor. Para quê? Para que eu tenha acesso mais rapidamente à herança. Então você tem aí, nesse caso,
o induzimento à prática do suicídio, qualificado pelo o motivo torpe. Qual é o motivo torpe? O seu desejo de ter acesso à herança do rapaz, do pobre coitado. Então, cuidado com esses encaminhamentos à glória do Senhor. O benefício, vocês, mulheres, é que trouxeram para a literatura a morte por uso do veneno. Mulher não gosta de lambança. Você já viu aí, olha aí, mulher matar alguém com facada? Já viu? Se você viu, me mostra, porque eu nunca vi. Você já viu mulher matar alguém por facada? Por quê? Porque vai fazer sujeira. Vai ser sujo, aquele troço é sujo, vai sujar, vai respingar. Tirando aquela moça lá que picou o japonês lá, lembra? Que até tem dúvida se foi ela que fez essa prática, esse crime, a destruição do cadáver. Aí tem dúvida disso. Mulher não gosta desse tipo de crime. Mulher utiliza o veneno, utiliza esse subterfúgio do veneno. Lembrando que se você for dar, olha eu dando ideia, ó. Mas tudo bem, olha eu dando ideia, não vai fazer isso não. Se você quiser acelerar o encontro dele com o nosso Senhor Jesus Cristo, e for ligar lá, botar lá um remedinho lá na bebida dele, ele não pode saber que o que ele está bebendo tem veneno. Porque se ele souber e beber, é suicídio. Você deu um copinho de suco para ele. Toma aqui, meu amor, o seu suquinho da noite. E ele vai todo entusiasmado, né? Pelo seu carinho e bebe. Se ele não souber que o que ele está bebendo é veneno, você está praticando um suicídio, um homicídio, desculpe, com emprego de veneno. Se ele beber sabendo que ele está bebendo veneno, aí ele está praticando suicídio. É uma linha tênue, mas isso é muito cobrado em concurso. Meu amigo Rogério Cordeiro, um dos brilhantes advogados civilistas da cidade de Anápolis, prazer enorme tê-lo aqui, viu, amigo? Um forte abraço, prazer enorme mesmo tê-lo aqui, um colega que dignifica muito a minha live aqui. Muito obrigado por você vir escutar essas minhas besteiras de quinta-feira de noite. Tati Soares, tem sentido a sua falta. Então, o suicídio pode levar a isso. Sujeito, quando você dá o remédio, nós tivemos um caso aqui em Anápolis, não sei se você é de se lembrar, isso já tem alguns anos, de uma garota que botou chumbinho, veneno para matar ratos, um raticida, e deu para os pais beberem, né? Como os pais tomaram aquilo sem saber que ali tinha veneno, caracterizou-se aí a prática do homicídio com emprego de veneno. Se eventualmente os pais tomassem aquilo, sabendo que naquele suco continha veneno, eles estariam praticando o suicídio. Então, você que é do ramo do direito, cuidado. O simples emprego do veneno qualifica o homicídio? Não. Não. A vítima tem que saber, a vítima não pode saber que o que ela está bebendo tem veneno. E na literatura brasileira, dentro de tantas, nós temos lá em Dom Casmurro, quando Bentinho oferece para Sacho, né, o chá com veneno, mas antes que o menino tomasse, tira toma dele a xícara que continha veneno, caracterizando aí
a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, outra figura do artigo 13 do Código Penal brasileiro. É muito legal a gente pegar da literatura e futricar, né? E se você tiver algum exemplo, eu quero pedir para você, ó, mande dicas para mim aí no Instagram, tá? Mande dicas para mim no Instagram. E de temas que você quer que a gente escuta sobre um filme, um livro, uma novela, algo que você colocou que tem implicações com o direito, a gente vai falar. A gente tem tanto tema para falar, né? Esse do aborto, estava programado para a semana que vem eu falar sobre alienação parental. Mas como esse assunto do aborto, isso está sendo recorrente, esse tema, eu por prioridade trouxe essa forma de aborto para se discutir na próxima live. Então, esse é o motivo egoístico, o motivo torpe, da torpeza, quando você faz aquilo para atender a um movimento, um motivo egoístico ao seu, né? O fútil é aquele motivo absolutamente despropositado, insignificante. Por exemplo, alguém dá uma fechada no trânsito em alguém, ou que tomou a fechada, aborrecido com aquilo, saca do revólver e mata a quem lhe deu uma fechada. Isso é um troço absolutamente, podemos falar, vamos fazer boa, Suzana, boa, Silvana, tratar do assassinato do Orient Express, é uma situação legal de se trazer. Então, a briga de trânsito, simplesmente, né? A briga de trânsito, simplesmente, ela caracteriza a futilidade. O motivo fútil é aquele que parece que não tem motivo, tá? É tão insignificante que parece que não tem motivo. Cuidado. Muitas vezes a gente pensa que não tem, mas tem. O sujeito matou outro por uma dose de pinga. Aparentemente, sim. Se houve uma discussão por quem iria pagar a pinga, deixa de ser motivo fútil. Despeço de vocês, passou rápido. Quem quiser, manda o material disso daqui. Prazer enorme falar com vocês. Fiquem com Deus, sigam os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo e a gente se vê pelas redes sociais ou aqui na semana que vem. Um abraço a todos.